Fala, meus amigos, tudo bem? Você está no Ataíde Lab, Direito, Código e Software Livre, sem hype e com fonte. Meus amigos, eu resolvi neste vídeo, antes de gravar até um outro mais específico, aliás, alguns outros, porque realmente não vai ser uma coisa que vai acabar rapidamente. Aliás, toda vez que a gente vai se aprofundando no mundo do software livre, na tecnologia, na computação, na engenharia, na programação, toda vez que a gente começa a fazer isso, aliás, desde sempre, a gente percebe que a tecnologia da informação, como a gente conhece, ela é como qualquer área em que sempre você verificará que as coisas vão sempre mudando. Então, tudo passa por uma metamorfose. Seja você advogado, seja você médico, engenheiro, arquiteto, você não pode parar de estudar. Claro que tem profissões que não necessariamente vão envolver ali uma necessidade de você estar, por exemplo, lendo. Tem profissões que exigem que você tenha uma atuação mais pragmática, mais física. Eu não estou aqui para dizer que uma é melhor do que a outra. Cada um cumpre o seu papel e cada um tem o seu objetivo. Todos nós temos predileções, temos inclinações. E no nosso caso, assim, para quem está mais voltado para a área de tecnologia e também para quem necessita fazer relatórios, para quem precisa produzir conteúdo, para quem precisa fazer apresentações, slides, para quem precisa fazer uso de planilhas, para quem precisa editar um vídeo, para quem precisa editar um áudio, para quem precisa fazer uma reunião, uma videoconferência. Meu Deus, as possibilidades são gigantescas, não há limites para a imaginação. E nesse caso, para quem quer imaginar, ora, como fazer, por exemplo, para encontrar alternativas para aquelas soluções que eu uso hoje, no meu sistema, enfim, do janelas, ou das janelas, ou da maçã, enfim. No caso do nosso conhecido Linux, como eu disse anteriormente, existe um site que eu vou até mostrar aqui para vocês, que ele ajuda a encontrar essa possibilidade, que é esse daqui, Alternative 2. Ou seja, nesse caso, aqui, meus amigos, é um ambiente onde você consegue fazer buscas daqueles aplicativos que você utiliza. Então, imagine que você utilize no Windows o Microsoft Word, nesse caso aqui. Então, você percebe que aqui, clicando, você vê claramente que é um aplicativo pago. No caso do Word, você tem que pagar uma licença, uma licença mensal ou anual. Há muitos anos existia a tal da licença ou assinatura, aliás, era uma licença vitalícia. Você pagava uma vez e ele era seu. Porém, você não tinha acesso a atualizações inclusive de segurança. Então, nesse caso, ora, como é que eu faço para encontrar alternativas? Aqui você percebe que logo aqui embaixo aparece aqui, ó, 110 alternativas. 110. Na minha máquina, aqui no meu computador eu tenho, eu fiz um teste apenas, tem esse aqui, AppWord, que é muito parecido com Windows, muito, com Windows eu digo, com Word, e muito bonito por sinal, inclusive já vem com Times aqui, claro que você pode instalar qualquer fonte que você quiser, e tem o LibreOffice, como eu já mostrei até no outro vídeo, mas nesse caso aqui, deixa eu fechar aqui no site, vou mostrar para vocês as alternativas. Clicando aqui nas alternativas, você vai perceber que aqui aparece logo de cara o LibreOffice, que é um dos mais conhecidos, o OnlyOffice, também que é um outro que eu não tenho aqui, não instalei, mas eu posso até instalar, nunca usei, confesso, nunca usei. Vou até fazer isso aqui agora. OnlyOffice. Acho que isso daqui só tem pacote do AU. Então eu vou voltar aqui. Nesse caso, OnlyOffice. Vou colocar aqui um binário dele, que já vem pré-compilado. Vou instalar esse pacote enquanto instala. Vou deixar até aqui do lado. Vamos ver as outras opções. Tem o OpenOffice, esse aqui é até bem antigo.
Google Docs, que não é exatamente um software livre, mas você consegue usar sem pagar, porque você tem acesso ao Gmail e lá você praticamente utiliza o Google Docs, o Google Sheets e as outras opções lá praticamente de forma gratuita, com a limitação a depender da quantidade de documentos que você for fazer. WPS Writer, que já é um outro aqui também, que me parece que já é um freemium, ou seja, em alguma medida você vai ter que pagar se você quiser utilizar alguns recursos. Esse aqui já é mais voltado para quem também, né, quer uma solução um pouco parecida com o Word, mas acho que é uma solução alemã. Não cheguei a testar, já vi até advogado que gosta, que utiliza, mas salvo engano ele só tem três soluções. No caso, apresentação, planilha e processador de texto. E por aí vai. Aqui já é uma solução mais proprietária mesmo, né? Salvo engano, aqui já é da própria Apple. E por aí vai. Então aqui você vai pesquisando, você vai encontrando que tem várias soluções. Então você não pode dizer, não vou encontrar, não sei se tem uma alternativa. Tem sim, claro que tem. Novamente, eu quero aqui um aplicativo, um exemplo, eu quero aqui um aplicativo, uma nuvem. Que nuvem eu posso usar? Então, vamos supor, Google Drive, para quem está acostumado a usar o Google Drive. Quem quer ter a sua nuvem, quer utilizar a sua nuvem, etc. Poxa, eu pago, um exemplo, a pessoa vai lá e diz, eu pago todo mês R$30, R$40, R$50 para ter uma nuvem, para usar o OneDrive, para usar o Dropbox, que é muito bom por sinal o Dropbox. Poxa, mas aí tem alguma alternativa? Tem, várias. Aqui, ó, pCloud, Nextcloud, eu utilizo o Nextcloud, gosto muito. Dropbox é uma solução proprietária, Mega, etc. Então aqui você consegue dar uma passeada e dar uma pesquisada e testar. Fala assim, poxa, então quer dizer que eu consigo realmente averiguar se há opções melhores, ou talvez opções em que eu não precise investir dinheiro. Talvez a etapa que você está hoje não viabiliza essa busca desenfreada até de sempre ficar arcando com custo que é muito elevado muitas vezes. Para a sua operação atual, talvez não seja interessante você pensar em investir em ferramentas proprietárias. E como eu disse, existem várias ferramentas que são importantíssimas e eu diria que até algumas são insubstituíveis. Não há solução exatamente assim aberta para isso, ou seja, um código que esteja sendo gestado e desenvolvido por uma comunidade no mundo em que você possa contribuir e você possa, como eu disse, utilizar aquela solução. Pode ser que não exista, mas pode ser até que você consiga criar uma. Pode ser até que você fale assim, poxa, realmente é o momento de eu, quem sabe, criar algo, utilizando IA, utilizando o conhecimento que você vem amealhando, você vai estudar, se você quiser, tiver esse interesse também, isso é muito importante. Então, como eu disse, nesse site você vai conseguir analisar várias possibilidades. Você vai conseguir chegar aqui e descobrir que existe um céu, eu diria assim, um universo gigantesco para você parar e não ficar mais na dúvida de, poxa, será que tem uma solução para mim? Será que eu realmente vou encontrar aqui o que eu busco? Com certeza, se você tiver um pouco de paciência, você vai conseguir e vai se surpreender. E outro ponto, até voltando aqui, a tela principal, quando você resolver, vamos supor, fazer uma pesquisa, vamos supor que você queira fazer uma pesquisa aqui, né? Você vai abrir seu navegador principal, enfim, eu utilizo aqui o Brave, pode utilizar o Vivaldi, tem vários navegadores. Então imagine o seguinte, encontre, não, minto, vou fazer melhor, eu vou abrir o ChatGPT, liste para mim, eu estou aqui no ChatGPT, tá? Liste para mim as principais soluções de software livre existentes no GitHub voltadas para profissionais da área jurídica, da advocacia, no caso, arquitetos, engenheiros, etc. Veja só, vou dar um enter aqui e vamos ver o que ele vai colocar para a gente. Vamos ver. Ele já está organizando. Enquanto isso, eu vou até abrir aqui o github.com.
Gente, o GitHub.com é um ambiente, aqui inclusive é o meu repositório, é o meu perfil. O GitHub.com, ele é um ambiente onde você, literalmente, você consegue ter acesso aos principais projetos de software, eu digo assim, não só livre, mas assim, de maneira geral, quem coloca no GitHub um projeto, uma solução, alguma tecnologia que está sendo desenvolvida, está visando divulgar, portanto, esse projeto para o mundo inteiro e receber contribuições, como eu disse, do mundo inteiro. Ou seja, aqueles que querem realmente testar, inclusive, suas soluções, verificar se, em termos de segurança, é uma solução muito boa, é robusto ou não, verificar se tem um débito técnico, se tem algo realmente ali por baixo dos panos que não está adequado, ou uma funcionalidade que ninguém pensou, porque, como eu disse em outras oportunidades, a vantagem do software livre é que você, por estar num ambiente que é colaborativo por excelência, você passa a ter diversas perspectivas transitando em conjunto e complementando umas às outras, porque ninguém sabe tudo. Então pode ser que você esteja mais voltado para a parte de o que se chama, né, de user experience, na parte de interfaces, na parte de back-end ou na parte, como eu disse, né, de front-end, ou seja, você está vendo mais a parte que fica na frente, ou você está mais na parte do código, aquilo que está por baixo, que você não consegue enxergar, porque é a arquitetura por trás da interface que está sendo apresentada para você quando você está utilizando o aplicativo. Então, se eu estiver aqui pesquisando, né, um aplicativo qualquer, isso aqui, por exemplo, no caso aqui do Big Advogados, né, que eu fiz, inclusive com a contribuição de um amigo meu, Rafael Rucha, que deu uma melhorada na parte também da interface. Ele que é um designer fantástico, é um programador também, um desenvolvedor. E aqui vocês estão percebendo que é uma interface. Isso aqui é apenas uma interface. Mas por trás da interface tem um código. Por trás da interface tem toda uma estrutura, tem toda uma arquitetura para poder fazer com que ela seja entrelaçada. Então essa interface ela está conectada com o código. Então esse é o ponto. Então para chegar aqui, você verificar que você pode clicar, que você vê que tem um certificado A1, A3, que é o que a gente utiliza para poder fazer acesso nos tribunais, para poder protocolar petições, para você averiguar aqui o Vidas Connect, para você poder assinar aqui, no caso foi uma novidade, né, que eu implementei, que é para você poder escolher, no caso, aqui no caso tem vários anexos, né, tem arquivos, né, que eu não posso realmente colocar, por isso que eu até coloquei aqui uma proteção por cima, mas são os anexos que você, clicando neles, você vai passar para uma etapa. Vou até mostrar aqui, vou fazer só uma simulação, pegando um anexo qualquer, de uma corda aqui do TRF. Aqui eu vou selecionar o meu certificado, ele está dentro de, inclusive ele está dentro de uma, está dentro de um pendrive. Coloquei a senha errada, gente. Ele está dentro de um pendrive, então eu desbloqueio ele, aí eu carrego o certificado, e aí com base nisso eu consigo apenas colocar a senha do certificado. Ele já reconhece meus dados, já reconhece meu nome, etc. E inclusive eu coloco a opção de assinar o PDF. Ele já assinou o PDF, aí eu posso ir para a pasta onde está esse certificado que foi assinado, e aí a pasta é aberta já, e ao final consta aqui um carimbo, né, da minha assinatura desse certificado. Isso foi uma coisa que eu coloquei que muito útil, honestamente. Então, voltando para a parte da pesquisa, então veja, na pesquisa que a gente fez aqui, né, que nós fizemos aqui, o que é que o ChatGPT mostrou para a gente? Mostrou que tem muitas opções aqui, ó, de software livre. Para quem quer aqui, ó, CAD Engenharia, aí tem vários projetos. Doc Assemble, Open Law Office, aqui gestão de advocacia, geração de documentos, Catala, etc.
E ele explica, né? Explica exatamente aqui quais são as funcionalidades, qual o objetivo de cada solução dessas. Então, assim, arquitetura, FreeCAD. Aí, tá bom, mas o que eu faço para poder acessar isso? Aí eu cliquei, FreeCAD, eu já estou dentro do GitHub, como eu tinha mostrado ali na minha página principal. Aqui no FreeCAD eu vou saber o que é o projeto, né? O que é que esse projeto se propõe a fazer, o que é que ele visa, né, no final das contas, vai ajudar que tipo de profissional? Ora, é só você clicar na página principal e você vai entender o que é que ele está colocando aqui, no final das contas. Né? Você pode baixar, você pode instalar, você pode testar. E aí imagine que você não consiga fazer alguma coisa específica. Como é que eu faço para poder reportar isso, para poder pedir, solicitar? Você pode chegar aqui no GitHub e solicitar isso. Você pode fazer um pull request, né, que é justamente quando você prepara uma estrutura em que você demanda, na verdade, você encaminha um projeto seu, ou seja, você faz um fork do GitHub desse projeto. Então você vem aqui, aí você clica em fork, você baixa para sua máquina esse projeto, aí você trabalha dentro desse projeto na sua máquina, ou seja, localmente, você faz aquilo que você busca. Claro, eu digo assim, quem desenvolve, quem tem essa inclinação, pode fazer isso. Quem não tem, pode contratar alguém que faça. E aí desenvolve uma solução para você ou para sua empresa, e aí você pode depois colocar isso para que todo mundo tenha acesso. Essa é a vantagem. Eu não estou dizendo aqui, não estou demonizando quem utiliza soluções fechadas ou proprietárias, não estou dizendo isso. Estou dizendo aqui que você não depende 100% de soluções proprietárias para você poder trabalhar. Eu não acho justo que um advogado, no meu caso, né, um advogado, um profissional, ele tenha que gastar, ou tenha que investir centenas de milhares de reais. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que eu tenho que chegar para um jovem advogado e dizer, olha, infelizmente você vai ter problemas, viu? Para você poder escrever uma petição, você tem que pagar todo mês R$100, né, numa solução lá da Microsoft. Para você poder fazer uma reunião, né, com o cliente, você precisa gastar ou pagar lá um Google Meet da vida, ou utilizar um Microsoft Teams, mês a mês, ou um Zoom. Senhores, se você abrir aqui o Zoom, que é uma solução para reunião, que honestamente eu não sei quem gosta, respeito muito, mas eu acho uma das piores soluções que eu já vi na minha vida. Assim, no geral, porque além de ser extremamente cara, respeito quem usa, tá? Respeito quem usa. Além de ser extremamente cara, eu não entendo por que alguém pagaria tanto para poder fazer uma reunião, você poder gravar uma reunião. Quer dizer, aqui nesse caso, R$75 por mês, se você assinar anualmente. Eu não estou inventando não, tá? Se você assinar anualmente. Aqui é 75. Não, eu vou assinar aqui mês a mês. Com certeza vai pagar mais caro. Né? Com certeza. Meu Deus, não faz sentido pagar aqui, o plano para empresas, 97 por mês. Aí você vem e procura uma solução chamada Jitsi. Jitsi, que inclusive é que eu utilizo também. Inclusive eu tenho um Jitsi próprio. Eu hospedo dentro de uma VPS um Jitsi próprio. Aqui, meus amigos, você não tem que pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Você quer fazer uma reunião, você quer fazer uma apresentação, você quer fazer uma reunião agora com o cliente. Agora. Eu vou chegar aqui e vou demonstrar. Aqui, ó. Ataíde Lab. Vou iniciar agora a reunião. Tá aqui. Aí eu vou lá, coloco o microfone, minha câmera, etc. E pronto. E você manda o convite para a pessoa e tá aqui. Você não precisa pagar um único centavo para fazer sua reunião. Da mesma forma, você não precisa pagar um único centavo para você poder escrever um texto, para você escrever uma petição. Falando até sobre isso, no caso do LibreOffice, outra coisa que eu já falei até em lives que eu participei junto com o pessoal do Big Linux, né, com Rafael Rucha, com Barnabé. Veja o seguinte, você vai, escreve seu texto, certo? Aí você precisa exportar isso aqui. Você precisa exportar isso. Aí você pensa assim, poxa, eu tenho como exportar aqui já em PDF. Né? Aqui já tem a opção de escolher PDF. Ok.
Ah, não, mas eu quero salvar esse arquivo. Eu quero salvar esse arquivo e colocar aqui um formato específico. Aqui tem vários formatos. Acho que aqui não está dando para ver, porque deixa eu migrar aqui. Pronto. Vou colocar aqui para poder ficar fácil de enxergar. Vou até fechar aqui, que não precisa. Pronto, fechar aqui. Aqui tem vários formatos, tá? Vários formatos diferentes. Então, aqui você já está ganhando de cara, porque você não está preso a DocX, né? Enfim. E você pode salvar também no formato que é voltado para aqueles que utilizam softwares como o Word. Agora, veja o seguinte, eu vou salvar esse texto aqui. Vou salvar esse texto aqui em Home. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a opção de exportar como, certo? Exportar como PDF, certo? Aqui é onde a brincadeira começa. Quando você chega aqui em imagens, você tem a opção aqui de Lossless Compression. Aqui você está vendo que aparece 90% porque não está ativa essa parte de Lossless Compression. Se eu fizer isso, some essa parte aqui de 90%, que eu poderia até aumentar. Mas a melhor parte é essa daqui, ó, que é você alterar a resolução da imagem. 300 dpi é o padrão do LibreOffice, quer dizer, você tem aqui 300 pontos por polegada. Quanto mais pontos por polegada você tiver num PDF que você exporta, melhor vai ser a qualidade do seu arquivo, ou seja, da sua peça processual, dos seus memoriais, enfim, da sua apresentação, do seu relatório, do que você imaginar. E aqui você vê que tem a opção de você aumentar para 600, 1200 dpi. Claro que quando você aumenta, quando você aumenta a quantidade de dpi, você também vai aumentar o tamanho da imagem, o tamanho do arquivo, é óbvio. Mas eu prefiro ter qualidade para poder apresentar para um julgador, para poder fazer, como eu disse, né, um trabalho importante, para redigir um contrato, do que eu fazer uma coisa que não tem essa qualidade. E o pior, pagando caro para usar uma solução que não tem essa opção, que você não consegue alterar, que você não consegue colocar isso de maneira fácil. Então, assim, isso já é outra coisa que o LibreOffice lhe dá de graça. Está aqui na sua mão para você apenas aprender, você entender. Eu entendo e eu sei que realmente parece muito complicado, parece ser muito chato isso. Poxa, mas aí eu teria que ficar aqui horas, dias aprendendo. Mas aí que tá, nós estamos aqui para isso. Eu estou aqui para tentar fazer com que você aprenda, porque eu fiz isso e passei anos, meu Deus, centenas e centenas de horas estudando várias soluções, investi muito em várias soluções proprietárias. Então eu já estive desse lado, eu sei exatamente o que é isso. E hoje eu estou do outro lado, que eu não quero dizer que é o melhor nem o pior nessa questão, mas assim, eu estou de uma, digamos assim, de uma posição, eu estou em uma posição em que eu consigo te dizer que eu já passei por isso, eu sei exatamente o que é que você está sentindo. Então, esse é um ponto, né, que eu acho que é muito pertinente. E eu acho que eu poderia ficar aqui, claro, falando de outras situações mais interessantes, mas o ponto que se coloca também, muitas vezes, quando a gente faz, até nesse caso no LibreOffice, quando a gente vai fazer a inserção de screenshots. Né? Então, imagine que você precise realmente acessar um site, né? Eu vou colocar aqui até o STJ, vou fazer aqui uma busca, no caso eu estava já com a pesquisa aberta para ver uma súmula específica. Então vamos imaginar o seguinte, nesse caso não chega a ser tão emblemático isso que eu vou mostrar por causa do arquivo em si, que esse arquivo, no caso, o PDF que eu acabei de abrir, que está dentro do repositório do STJ, ele mostra aqui a súmula 385, no caso, que é justamente o entendimento que ficou cristalizado no tribunal depois de muitos processos que foram julgados sobre esse tema, e aí acabou que o tribunal entendeu, que no caso o STJ entendeu, por fazer uma súmula, que é um verbete desse entendimento que ficou sedimentado depois de muitos anos em que muitos processos foram julgados, e aí, para que todos esses processos ou outros processos que tenham a mesma vertente, ou que tenha pelo menos um tema subjacente idêntico ou semelhante, então com isso passou-se a criar esse verbete, ou seja, essa súmula para poder produzir efeitos em outros processos.
Nesse caso aqui, então, a súmula foi essa, 385, dizendo: da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Aí, vamos imaginar que você queira colocar isso aqui na sua peça, ou no seu trabalho, enfim. Aqui, no caso, meus amigos, é uma solução que eu criei chamada OmaShot. OmaShot porque dentro do sistema que eu utilizo, que é o Mort, e aí eu resolvi fazer dentro desse OmaShot, eu coloquei uma barra de ferramenta para poder, na verdade, eu ter algumas situações interessantes, dentre elas. Então, imagine que você queira tirar uma informação que seja sigilosa, né? Nesse caso aqui. Aqui também, poderia fazer a mesma coisa. Aqui eu posso até aumentar os níveis de profundidade dessa funcionalidade que eu estou escolhendo aqui. Aqui desfocar, censurar. Aqui número com ponteiro. Então, isso aqui também é bem interessante. Eu poderia aumentar isso e colocar uma legenda aqui. Aqui também para identificar. Agora, uma coisa que é bem interessante é isso daqui. Aqui no caso a legenda, né? Enfim, posso escrever alguma coisa aqui, teste. Posso arrastar isso aqui, mas o que eu acho bem interessante, eu quero mostrar para vocês, aqui, estou querendo dar uma passeada rápida, porque é muita coisa que poderia ficar falando. Imagine que você tenha alguma coisa, algum trecho do documento que seja importante, que você quer destacar, que você quer colocar realmente para que a pessoa possa ver com facilidade. Aqui eu posso colocar já aqui, ó, prova 1, certo? Prova 1. Eu vou aqui, seta, linha, ok, não vou mexer mais nada, tá. Aqui, não, deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu voltar isso aqui. Aqui no caso, selecionar, mover. Aqui não vai ficar muito fácil de visualizar, porque o que eu estou fazendo? Estou apenas deslocando a posição onde a seta ela já está sendo direcionada. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei esse trecho pré-existente legítima inscrição, ele já automaticamente já salva uma legenda, eu coloquei embaixo, escrevi prova 1, e já consigo ampliar esse trecho. E a seta acompanha isso. Então isso ajuda muito para você poder fazer recortes precisos em algumas provas que você quer destacar alguns trechos. Você coloca então a prova que você quer no seu processo, ou no seu documento, no seu relatório, no seu laudo, e aí você simplesmente salva isso aqui dessa maneira e já fica pronto. Então você não precisa pegar, por exemplo, quem usa o Word, quem usa outras soluções, o que é que precisa fazer nesse caso aqui? Fazer a cópia do documento inteiro, recortar o trecho que você quer, criar uma seta no Word, colocar na posição específica e por aí vai. Então, assim, você perde muito tempo fazendo isso. Então, nós não podemos perder tempo, meus amigos. Não temos tempo para isso. Nós temos que otimizar nosso tempo com coisas que sejam realmente produtivas e eficientes. Então, nesse caso, terminei o que eu quis fazer, salvo, vem aqui, olha que maravilha, está aqui já o documento. Aí eu posso chegar aqui, inclusive, se eu quiser colocar uma borda para ficar mais bonitinho. É o que eu faço, meus amigos, no dia a dia, para poder ajudar, para poder cooperar, para poder fazer um trabalho que seja realmente mais voltado para a melhor prestação jurisdicional, de acordo com a nossa convicção, claro, com a nossa visão como profissional da área jurídica. Então, assim, eu apenas queria mostrar um pouquinho daquilo que é possível fazer. Claro que temos ainda muitas outras coisas que a gente vai falar, a gente vai mencionar nesse canal, mas eu espero que isto tenha sido útil para você, que você consiga enxergar outros pontos que são importantes e que realmente é aquilo que me fez acreditar que essa sem dúvida, talvez uma das melhores soluções para qualquer profissional utilizar software livre. Nos acompanhe. Até a próxima.